Abraço. Boa tarde a todos, bem-vindos todos. Então estamos começando mais de poesia acústica, na verdade é o último do ano, aqui na Sociedade da Ciência do Sentir, sociedade que estuda e propõe o resgate do sentir nas nossas vidas, em todos os setores, e é um espaço dedicado à reflexão, à expansão também desse sentido. Então, todos os cursos, todas as atividades da sociedade giram em torno dessa exploração, dessa reflexão. Flor Bela Espanca. Isso aqui é para Flor Bela de Alma da Conceição Espanca. Era o nome da Flor Bela Espanca, que nasceu em 1894 e morreu em 1930. Ela foi uma poeta portuguesa que, além de poesia, ela escrevia contos e foi uma precursora do feminismo em Portugal. Flor Bela Espanca nasceu em Vila Viçosa, no Alentejo, Portugal. Era filha de Antônia da Conceição Lobo e João Maria Espanca. Só que ele era casado com outra mulher, chamada Mariana do Carmo Toscana. Mas ele teve esse filho com ela e na hora do registro ela não registraram o nome do pai para ela, né? Ela ficou filha de pai desconhecido. Então, em 1903, ela começou a assinar seus primeiros textos com o nome de Flor d'Alma da Conceição. E nesse mesmo ano escreveu seu primeiro poema intitulado A Vida e a Morte, já mostrando sua vocação pela poesia amarga. Em 1906, Flor Bela Espanca escreveu seu primeiro conto, chamado Mamã. Mamã. Meu José Manuel, né? Mamã. Mamã. Em 1907, apresentou os primeiros sintomas de uma doença nervosa, que na realidade era uma grande depressão que ela tinha, né? E então ficou, em 1908, ela ficou órfã da mãe e foi morar com o pai e a madrasta. E casou-se com Alberto Montinho. E em 1917 está novamente sofrendo a mesma crise nervosa. Bom, Portugal nessa época, como a maioria dos países, né, era uma sociedade patriarcal e Flor Bela foi muito corajosa, né, e muito à frente do seu tempo. Ela fez um curso de Direito na Universidade de Lisboa e casou, separou muitas vezes, sabe? Sentindo o preconceito da sociedade. E traduziu diversos romances franceses para a livraria Civilização do Povo. E também colaborava com jornais, revistas, etc. Sua poesia... Aí vocês vão ver que a poesia dela é densa, amarga, triste, melancólica e egocêntrica. E quase sempre era apresentada de forma de soneto, principalmente com a temática amorosa e muito melancólica. E aconteceu que em 1927 ela perdeu o irmão, que ela era muito louca, muito apaixonada por esse irmão. Apelles era o nome dele. Ele morreu num acidente de avião e ela ficou muito marcada com esse evento, né? E escreveu um conjunto de contos no livro As Máscaras do Destino, publicado só depois da morte dela, em 1931. Cada vez mais debilitada pelo falecimento do irmão, Flor Bela tentou suicídio 3 vezes, falhando nas 2 primeiras vezes, e na terceira vez ela tomou barbitúricos e faleceu em 8 de dezembro de 1930, exatamente no dia que ela completaria aniversário, 36 anos. Então depois, em meio ao sofrimento do suicídio, ela fez, em meio ao sofrimento que resultou
no suicídio, ela fez um diário do último ano. Essa obra foi escrita em 1930 e foi publicada só em 1981. Chaneca em Flor, escrita em volta de 1927, só conseguiu publicação em 1931. Flor Bela havia tentado um editor para a obra, mas não teve sua vontade realizada. E depois, diversos sonetos, poemas foram publicados postumamente, as quais estiveram presentes também a Juvenília, Reliquiae, e a obra dela foi também toda colocada num livro de sonetos completos. Bom, aí eu vou falar um pouquinho do contexto da época, tá? Da época que ela viveu. Tem uma intelectual chamada Priscila Freitas, que fez uma tese, né, de mestrado, em que ela fala o seguinte, sobre a Flor Bela Espanca, né? Ela diz o seguinte: no final do século XIX começou uma onda de suicídios dos últimos protagonistas do romantismo em Portugal. Então, quem se suicidou? Dom Fernando de Coburgo, Mendes Leal, Fontes, Costa Cabral, Soares dos Reis, Camilo Castelo Branco, João Lemos e Júlio César Machado, Antero de Quental, Silva Porco, Oliveira Martins, Mouzinho de Albuquerque, Manuel Laranjeira, Mário de Sá Carneiro e, posteriormente, nessa turma, foi a Flor Bela Espanca. Assim como outros poetas, intelectuais, pois é, foi uma fase muito melancólica. Assim como outros poetas e intelectuais de sua geração, Flor Bela era muito romântica. Mas ela se deixou-se morrer de desgosto, de dor e de amor. Num contexto de descrença e de perda de referenciais, os poetas, né, na época, os poetas surgiram como sujeitos que não só se sensibilizavam, mas também captavam e manifestavam seus sentimentos diante de um clima de estranheza e de vazio daquela sociedade, expressando por meio da literatura e do simbolismo de suas palavras. Flor Bela foi contemporânea dessa crise social, civilizacional e subjetiva, resultando na incapacidade de viver nessa realidade e, consequentemente, na necessidade de escapar para o mundo do imaginário, transcendendo através da literatura, por fim, do suicídio. Foi uma época... Fado. Fado? Tem vários fados. Ela só escrevia soneto, mas tem vários fados que o Marcos Assunção, que é um menino de Niterói, que vive lá na Europa fazendo shows de fados de Flor Bela. Ele tem um CD de 17. Não, aqui no Brasil nós temos o. Não, não dele que canta. O Fagner que gravou a música dele, é dela. Fanatismo. Minha alma de sonhar-te. Depois ela vai cantar. Essa daí. Deitar ela aí, isso. Bom, então, aí tinha um médico, o Manuel Laranjeira, ele viveu em 1877 e faleceu em 1912. Ele era também médico, escritor português, mas ele também cometeu suicídio. Caramba! Ele escreveu... Não, ele era um intelectual. O negócio é feio, né? Ele escreveu uma tese de doutoramento chamado A Doença da Santidade, em 1906, no qual ele revelava a alma trágica de Portugal naquela época. Ele estudou tanto que acabou se matando.
Parece que era o clima da época. E ele analisou a sucessão de suicídios no início do século passado. Ele diz que a santidade, ele chama a doença de santidade. Da santidade. Quer dizer, ele tinha que se matar, claro. Para Laranjeira, as mortes voluntárias eram expressão de um mal-estar coletivo. O autor resumiu todo esse distúrbio social de uma forma demasiadamente clara. O mal da sociedade portuguesa é apenas este: a desagregação da personalidade coletiva, o sentimento de interesse nacional, abafado pela confusão católica dos sentimentos de interesse individual. Dessa forma, para Laranjeira, Portugal não era apenas um território habitado por uma população, mas uma entidade que absorveu as características psicológicas daqueles habitantes que se desviavam do papel de representante da pátria. A poeta Flor Bela Espanca foi contemporânea dessa época, dessa sociedade, e experimentou a vida viajando do céu ao inferno, se esquivando dos males, saltando dos penhascos, não só mudando de amor, de cidade, mas também mudando de personagens de acordo com a realidade que vivia, de acordo com a reconfiguração dos códigos da sociedade. Ela transbordou uma linguagem que encerra sua incompatibilidade com a vida, como meio de afirmação de uma inadaptação à própria realidade. Ela construiu um lugar para si, ou seja, imaginário, onde pudesse viver todas as suas angústias, naquele período onde ela se fundia a própria imagem da morte, da luta e da dor, do luto e da dor. E ela escreveu um diário chamado Diário do Último Ano. Ela foi muito mordaz aqui. Então ela dizia o seguinte, numa das páginas do diário, dizia o seguinte: foi 12 de janeiro de 1930. Viver não é parar, é continuamente renascer. As cinzas não aquecem, as águas estagnadas cheiram mal. Bela, Bela, não vale recordar o passado. O que tu foste, só tu o sabes. Uma corajosa rapariga, sempre sincera para consigo mesma. E consola-te, que esse pouco já é alguma coisa. Lembra-te que detesta os truques e os prestidigitadores. Não há na vida um só ato covarde, pois não? Então, que mais queres no mundo em que toda a gente é mais ou menos honesta, sem preconceitos, amorosa, sem luxúria, casta, sem formalidade, reta, sem princípios, e sempre viva, a palpitar na seiva quente como flores selvagens de tua Bárbara Charnel. E aí, em janeiro de 22 de janeiro, ela escreveu isso. Endiabrada, Bela, endiabrada, estranha abelha que dos mais doces cálices só sabe extrair fel. Dizia Dantes, meu pai indignado. Oh, ingênuo pai de 60 anos, quando é que tu viste servir a inteligência para tornar feliz alguém? Quando, ó ingênuo pai de 60 anos, só se pode ser feliz simplificando sempre, arrancando, diminuindo, esmagando, reduzindo. E a inteligência cria em volta de nós um mar imenso de ondas e de espumas e destroços, no meio do qual somos depois o naufrágio que se revolta, que se debate em vão, o que não quer desaparecer sem estreitar de encontro ao peito qualquer coisa que anda longe, raio de sol em reflexo de estrelas, e todos os astros moram lá no alto, oh ingênuo pai de 60 anos. Então, nesse diário, ela escreveu muitas coisas assim, que ela, como se ela estivesse se preparando para a morte. Marisa, como ela morreu? Posso perguntar isso? Tomando barbitura. Tá.
Então ela, só vou terminar aqui para a gente ler alguns poemas dela. Ela viveu um desespero humano muito grande, né? Se confrontou com muitas dores e horrores, e justamente nesse entrave que ela desabafa suas últimas palavras em seu diário antes do suicídio, revelando, de certa forma, que sua sensibilidade artística absorveu toda a cultura e a sociedade como uma terrível fonte de frustrações e sentimentos. À medida em que ela teve problemas também relacionados à sua emancipação feminina. Ela era muito livre, né? Senta aqui. Então ela a sua própria libertação da sexualidade vem acompanhada de uma tomada de repressão social em que ressaltava a supremacia masculina sobre a mulher. Por sua vez, essa aparece como fonte do pecado e da moralidade cristã. Nesse sentido, Flor Bela viveu numa sociedade que não só sustentava a negatividade do prazer, mas, sobretudo, enfatizava a dominação masculina como parte estrutural da família patriarcal, unindo a sexualidade feminina à procriação, reservando à mulher a função materna e remetendo-a ao espaço doméstico. Bom, ela foi em 19 de fevereiro, ela escreveu isso aqui. Que importa a estima dos outros, se eu tenho a minha própria estima? Que importa a mediocridade do mundo, se eu sou eu? Que importa o desalento da vida, se há morte? Com tantas riquezas, com tantas riquezas, por que sentir-me pobre? E os meus versos, e a minha alma, e os meus sonhos, e os montes, e as rosas, e as canções dos sapos, nas ervas úmidas, e a minha charneca lentejada, e os olivais vestidos de gata borralheira, e os assombros dos crepúsculos, e o murmúrio das noites. Então isso não é nada? Napoleão de saias, que império desejas? Que mundo queres conquistar? Estás decididamente atacada de delírio de grandeza. Aí depois ela escreve: estou magra como um junco, sem força, neurastenizada, insuportável. Tenho vivido em vão, tenho corrido em vão a todos os médicos. Tenho feito radiografias de tudo que é possível radiografar-se. Análises de tudo que é possível analisar-se. E ninguém sabe o que me mata pouco a pouco. A alma, talvez. A eterna história da lâmina corroendo a bainha. Sou uma inválida, uma exilada da vida. O que mais me tortura são as teimosas insônias. Em série de 4 noites. Só consigo dormir com Veronal ou qualquer outra droga. Rivotril, né? Na época, né? E ela, no final da vida, já estava realmente muito magra, a cabeça cheia de cabelos brancos, 36 anos, ela estava uma velha. E sem vontade para viver. E aí ela escreveu, né? Nada me chega, nada me convence, nada me enche. A morte, talvez, esse infinito, esse total e profundo repouso. Às vezes, me parece que tenho qualquer missão a cumprir, qualquer coisa a fazer, mas não sei o que é, e não compreendo, e essa inquietação mina-me, rói-me, essa interrogação, esta contínua busca, cada vez mais ansiosa dentro de mim, desvaira-me. Então, a descrença e a falta de esperança são as palavras-chave para descrever o seu descontentamento com a vida. Estava emparedada devido à sua história, o que a levou ao niilismo, sabe?
e ela nada esperava e no tempo. A poeta não resistiu a pressões externas, não suportou a violência simbólica da sociedade e terminou por desembocar na negação total de valores da vida. E assim entregou-se à morte. E depois da sua morte, esses traços de sua personalidade foram propagandeados pela moral salazarista enquanto uma reputação duvidosa, tentando subordinar a memória de Flor Bela a uma imagem escandalosa, indecorosa e até obscena. Sua poesia foi julgada pela liberdade com que Flor Bela expressava seus sentimentos, principalmente seu erotismo afrodisíaco, que supostamente subordinava a vida ao prazer. Além disso, Flor Bela foi criticada por ser poeta pagã, julgada pela aceitação exclusivista do lado trágico da vida e, por fim, foi julgada por ter se suicidado, o mais grave pecado perante Deus. Disseram, Maísa, que no filme mostra que ela parece que teve uma relação incestuosa com o irmão, que veio a falecer e depois disso que ela começou a entrar em crise. Culpada. Foi no filme não, eu já li. Eu vi no filme semana passada. Eu já li em vários livros de literatura que ela era apaixonada pelo irmão. Ela era apaixonada. E quando o irmão faleceu, ela caiu em profunda depressão, não recuperou mais. O problema dela era ele. Olha, eu vou ler esse poema aqui, vocês vão ler os outros. Olha, vai estar passando um poema, para quem nunca vê, ele vai estar passando um poeminha do da Flor Bela, para todos vocês possam participar lendo, ok? Quem quiser, então, quem quiser não é obrigado. Então, essa é a metodologia. Por favor, pode pegar aí, passar. Pega um e passa. Isso, tá ok? Então, eu vou ler um dela que expressa bastante bem a personalidade dela, do amor que ela tinha, como ela se entregava no amor, e era uma coisa quase assim, enlouquecida mesmo, né? Ela teve assim, uma paixão muito grande pelo irmão. Dizem que foi uma paixão incestuosa, mas não há nada assim que tenha... Que comprove, né? Fanatismo. Esse é o poema que o Wagner canta, né? Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, vivo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros. Que tu és todo como Deus, princípio e fim. Pois tu és como Deus, princípio e fim. Obrigada. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser. A mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda graça, uma força divina fala em mim. E olhos rasos de ti, fico de rastros. Podem voar mundo, morrer astros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Podem voar mundo, morrer astros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Lindo! O que vai ler? Vamos continuar a roda de leitura. A Flor do Sonho.
A flor do sonho alvíssima, divina, miraculosamente abriu em mim, como se uma magnólia de cetim fosse florir num muro todo imunido. Pende em meu seio a haste branda e fina, e não posso entender como é, enfim, essa tão rara flor abriu assim. Milagre, fantasia ou talvez sina, ó flor que em mim nasceste sem abrolhos, que tem que sejam tristes os meus olhos, se eles são tristes pelo amor de ti. Desde que em mim nasceste, em noite calma, voou longe a asa da minha alma, e nunca mais eu me entendi. Hoje eu lembrei e fala você. Pode, por favor. Não. A minha dor é um convento de alma. A minha dor é um convento de alma, cheio de claustros, sombras, arcarias, aonde a pedra, em convulsões sombrias, tem linhas de um requinte escultural. Os sinos têm lábios de agonia, ao gemer comovidos o seu mal. E todos têm sons de funeral, ao bater horas no correr dos dias. A minha dor é um convento, arilhos de um roxo macerado de martírios, tão belos como nunca os viu alguém. Nesse triste convento, aonde eu moro, noites e dias rezo e grito, choro, e ninguém ouve, ninguém. Hora que passa, vejo-me triste, abandonado e só, bem como um cão sem dono que espera, mais pobre e desesperado do que Job, a caminhar na via da amargura. Judeu errante que ninguém faz dó, a que ninguém faz dó, minha alma triste, dolorida, escura, minha alma sem amor é cinza, é pó, vaga roubada ao mar das desventuras. Que tragédia tão funda no meu peito, quanta ilusão morrendo que esvoaça, quanto sonho a nascer e já desfeito. Deus, como é triste a hora quando morre, um instante que foge, voa e passa, fiozinho d'água triste, a vida corre. A vida e a morte. O que é a vida e a morte? Aquela infernal inimiga. A vida é o sorriso e a morte da vida a guarita. A morte tem os desgostos, a vida tem os felizes. A cova tem a tristeza e a vida tem as raízes. A vida e a morte são o sorriso ligeiro, e o amor tem o navio e o navio marinheiro. Amar. Eu quero amar. Amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além. Mas este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, e mal, e bem. Quem disse que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso captá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia há de ser só pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aquele, outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém, recordar e esquecer, indiferente. Perder ou se perder é mal ou bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida,
É preciso cantá-la assim florida, e se Deus nos deu voz foi pra cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me faça perder pra me encontrar. É linda, Gil. Para quê? Tudo é vaidade neste mundo vão. Tudo é tristeza, tudo é pó, é nada. E mal desponta em nós a madrugada, vem logo a noite encher o coração. Até o amor nos mente esta canção, que o nosso peito ria gargalhada, flor que é nascida e logo desfolhada, pétala que se pisam pelo chão. Beijos de amor, para quê? Tristes vaidades, sonhos que logo são realidades, que nos deixam a alma como morta. Só neles acredita quem é louca. Beijos de amor que vão de boca em boca, como pobres que vão de porta em porta. Beijos de amor que vão de boca em boca. A metáfora legal, né? Legal. Eu vou me abster porque eu tenho um probleminha comigo. De longe eu não vejo. Vai, A letra tá muito bonita. Sem remédio. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que gelou, e que de bom me deu Nosso Senhor. Se eu nem sei por onde ando e onde vou, sinto os passos de dor, essa cadência que é já tortura infinda, que é demência, que é já vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim sem me largar. Show de bola. Dá pra sentir a dor. O meu é impossível. Minha alma ardente é uma fogueira acesa, é um brasido enorme a crepitar. Ânsia de procurar sem encontrar a chama onde queimar uma incerteza. Tudo é vago e incompleto, e o que mais pesa é nada ser perfeito. É deslumbrar a noite tormentosa até cegar, e tudo ser em vão. Deus, que tristeza! Aos meus irmãos na dor já disse tudo, e não me compreenderam. Vão e mudo foi tudo que entendi e o que presinto. Mas se eu pudesse a mágoa que em mim chora contar, não a chorava como agora, irmãos, não a sentia como a sinto. Eu tenho dois livros, dois sentidos. O meu mundo não é como o dos outros. Quero demais, exijo demais. Há em mim uma sede de infinito, uma angústia constante que eu nem mesmo compreendo, pois estou longe de ser uma pessimista. Sou antes uma exaltada, com uma alma intensa, violenta, atormentada, uma alma que não se sente bem onde está, que tem saudade, sei lá de quê. E pior, a vida é sempre a mesma para todos, rede de ilusões e desenganos. O quadro é único, a moldura é que é diferente. Ela era uma pessoa otimista, né? Muito. Por favor. Nunca fui como todos. Nunca tive muitos amigos. Nunca fui favorita. Nunca fui o que meus pais queriam. Nunca tive alguém que amasse, mas tive somente a mim, a minha absoluta verdade, o meu verdadeiro pensamento, o meu conforto nas horas de sofrimento. Não vivo sozinha porque gosto, e sim porque aprendi a ser só.
Legal. Acho que ela estava numa boa fala quando ela fez isso. Os versos que te fiz. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim para te oferecer. Tem dolência de veludos caros, são como sedas brancas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Mas, meu amor, eu não tos digo ainda que a boca da mulher é sempre linda, se dentro guarda um verso que não diz: amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo, amor, que eu te não dei, guarda os versos mais lindos que te fiz. Linda é a música. Linda é a música que sei também. Quem é que canta? Quem musicou 17 poemas dela foi o Marcos Assunção. Esse é um deles? Tem vários. Deixa eu ver se eu consigo um pedacinho só, porque esse aqui eu não sei de cor. Peraí. São talhados em mármore de chipado, cinzelados por mim para te oferecer. Não consigo. Se dentro guardo que a boca da mulher. Mas, meu amor, eu não te digo ainda que a boca da mulher é sempre linda. Se dentro. Não vou saber. É muito mais bonito que isso. É muito mais bonito que isso. É muito mais bonito. Mas, meu amor, eu não te digo ainda que a boca da mulher é sempre linda. Se dentro guarda os versos que não diz. Tá totalmente fora da melodia. Olha, mas eu acho que já deu para ver. Ambiciosa. Vamos quebrar um pouco, só mulheres, então vamos abrir espaço para um homem, né? Não, o Cacau também deu. Ambiciosa. Para aqueles fantasmas que passaram, vagabundos a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram o voo de um gesto para os alcançar. Se as minhas mãos em carne se cravaram sobre um amor em sangue a palpitar, quantas panteras bárbaras mataram só pelo raro gosto de matar. Minha alma é como a pedra funerária erguida na montanha solitária, interrogando a vibração dos céus. O amor de um homem, terra tão pisada, gota de chuva ao vento balançada. Um homem, quando eu sonho o amor de um Deus. Lindo! Gente, é somente para a gente ter uma ideia, né? Foi ela, não é? Através dos versos dos poemas, dizem muito do poeta, né? E tem duas pessoas agora que chegaram depois. Se ela quer ler, mas eu acho que já deu, não é? Porque tem a Marisa, a gente tem um horário. Posso cantar o último da Flor Bela, que não foi lido? Antes, deixa eu só dizer uma coisa. Vamos sair agora da melancolia, entrar na alegria, no sorriso, na alegria tem que ver. Então, aqui tem um poema dela que eu acho que é assim, meio sedutor e ela é bem pra cima, entendeu? Não é melancólico. Eu não escolho cantar nada, por exemplo, esse Amar que eu abri um show em Petrópolis com esse, eu quero amar perdidamente, é aquela cara dela mesmo, né? Que é pra cima. E esse aqui também, ela, imagina, uma mulher chamando o cara, naquela época, no início do século XIX, né, do século XX, 1900 e pouquinho, Flor Bela Espanha. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesse toda nos teus braços. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha
e me prendesse toda nos teus braços. Puxei alto pra caramba, não vai dar pra cantar o segundo verso. Quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo, e é de seda vermelha, e canta e ri. E é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo, e os meus braços se estendem pra ti. Se tu viesses ver-me. Essa é a Marisa Sorriso. Ela então já